E voltamos com a saga do Batman, edição 11/47, e continua com a Cruzada do Morcego. O Batman começa então aqui o seu confronto com o vilão Matadouro, um personagem muito importante para o desenvolvimento do que envolve a vilania do Batman Jean Paul Valley, por isso que acaba sendo um começo importante para um desenvolvimento importante futuramente. A saga do Batman volume 11/47 tem preço de capa de R$ 45,90, contando com 144 páginas. Os autores são Alan Grant, Doug Moench no roteiro, e nós temos Brett Blevins, Jim Balance e Mike Mallin nos desenhos. O conteúdo original é Batman 505 a 507, Shadow of the Bat 25 a 26 e Secret Origins, número 20. A saga do Batman na primeira temporada introduziu esse personagem, esse vilão chamado Matadouro. Ele tem um complexo, não digo diferente, mas é bem específico. Ele é um canibal que está atrás dos membros da sua família para consumir eles. E aí você teve toda uma construção no passado, com alguns familiares querendo dar a perna, né, passar a perna em outros, e colocaram então esse maluco contrário então a membros específicos de suas famílias. E aqui nós abrimos o encadenado então, depois que ele matou alguns membros de sua família, novamente, ele está atrás de um primo especificamente. E aí então que você vai ver o Batman cruzar o caminho com o vilão perseguindo ele. O encadenado começa bem essa primeira história, até porque a gente começa também a se aprofundar no desenvolvimento da dicotomia na mente do Jean Paul, pois nós temos o confronto no que envolve o pai do Jean Paul Valley e ao mesmo tempo o São Dumas, um querendo que o Jean Paul seja um ente vingativo, que mate todo mundo, e o São Dumas querendo que o Jean Paul honre o que é a figura do São Dumas, sendo realmente um herói, né? Então você tem a dicotomia da justiça / vingança sendo desenvolvida na cabeça desse novo Batman. E ele ficando cada vez mais maluco com tudo isso. O sistema cada vez mais se aproveitando da sua mente. Eu acho até curioso como o Jean Paul Valley tem que começar a ser um pouco mais aberto no que envolve um lado do Batman que é importante, que é seu aspecto detetivesco. O Jean Paul meio que tenta ignorar isso, ele acha isso meio boring, né, meio enfadonho fazer essa parte do vigilantismo do Batman, mas de qualquer maneira é importante, até para ele conseguir chegar então no que envolve a nova vítima do Matadouro. Chegando ao momento que eu gosto muito dessa história, quando nós temos a perseguição do ônibus escolar, que o Batman tem o Batmóvel lá indo atrás então do Matadouro, e você vê um grande confronto entre eles. Jean Paul se vê novamente naquele aspecto ou naquela escolha que é difícil para ele, no sentido de capturar o vilão ou salvar algumas vítimas dele. É sempre uma coisa que ele pensa muito e fica meio chateado quando ele tem que escolher as vítimas, né? Pô, eu tive que escolher salvar essas pessoas e não ir atrás do vilão e trucidar ele. Pô, que saco isso. É meio óbvio ver que o Jean Paul Valley não curte muito essa parte da aventura de ser o homem morcego, mas uma cena muito bem construída pelo Mike Mallin aqui nos desenhos, né? E os trabalhos da Queda do Morcego também por esse desenhista se favorecem muito. Gosto muito da parceria dele com o Doug Moench. É outro desenhista que ele talvez não seja tão reconhecido, mas esse desenhista é uma das peças fundamentais em vários momentos importantes da Queda do Morcego. Tanto é que nós temos aquela cena icônica do Jean Paul com o novo uniforme de Batman pulando de costas. É um momento muito marcante da Queda do Morcego. E foi ele que desenhou, né? Então é realmente uma figura que ele trabalha muito bem aqui no desenho, na sua arte, e ele conseguiu também manter seu nome eternizado na Queda do Morcego. Depois disso, depois da história importante, aí a gente começa a entrar nos aspectos que eu achei um pouco mais fraco desse encadenado, que nós temos tanto o Alan Grant quanto o próprio Doug Moench tendo que trazer heróis que foram criados naquela saga chamada Bloodlines, que nem foi publicada aqui na saga do Batman. Eu lembro que eu conversando com o editor antigo da Panini, o Leonardo Ravege, ele tinha me passado as informações que talvez a gente poderia ter tido a publicação de Bloodlines na saga do Batman, mas eu acredito que o editorial posterior não achou necessário publicar isso, até porque eu não sei se a história realmente valeria a pena uma publicação. Mas eis então que nós temos aqui dois personagens que são uma consequência do que envolve Bloodlines, que é basicamente Joey público e ao mesmo tempo balístico, que são figuras que se envolveram nessa saga do Bloodlines, que são consequências do enfrentamento com os inimigos que aparecem então nessa trama toda. E aqui tanto o Alan Grant quanto o Doug Moench precisam fazer histórias envolvendo esses dois personagens. O Alan Grant então escreve o Batman e o Joey Público enfrentando o Homem Corrosivo. O Joey Público ele tem um poder de absorver os poderes ou a essência de outros personagens e acaba sendo uma mão na roda para ajudar o Homem Morcego a enfrentar o Homem Corrosivo. O Jean Paul Valley fica até um tanto quanto estupefato com os poderes desse vilão.
E é uma outra figura que surgiu no passado também, não é sua estreia aqui nesse vilão Homem Corrosivo, ele tinha aparecido também na saga do Batman lá, né, toda a criação dele, numa história que é bem bacana, bem formulada pelo próprio Grant. Tirado todo esse desenvolvimento com esse Joey público aí que eu acho bem fraco, a parte que mais chama atenção é o fato que o Homem-Morcego ele precisa fazer um upgrade no seu uniforme. Já no final da primeira história, então, que a gente comentou do Batman enfrentando o Matadouro, ele fala muito da capa dele, que tem alguns problemas, ele precisa reformular isso. E aqui, então, tendo em vista que ele acaba levando uma sova federal do Homem Corrosivo e tem o seu uniforme destruído, ele resolve, então, fazer o upgrade para deixar muito melhor a sua vestimenta para conseguir enfrentar personagens que conseguem corroer literalmente o seu uniforme, a sua armadura. E eis então que a gente chega ali quase na armadura final do Jean Paul, né? Você vê que ele muda o capacete dele, ele tem a capa um pouco diferente, então é um momento muito simbólico ali, até tem uma splash page de 2 páginas para mostrar todo esse detalhe. Então é uma trama que acaba sendo importante nesse aspecto. Em relação ao Joey aí, pouco me importa ele, confesso que não é uma figura que me chamou muita atenção, é um personagem que não fede nem cheira para toda essa história. E aí então que a gente vai para a segunda história com a aparição do Balístico, que é então um cara que acabou sendo pego por alienígenas, foi mordido lá, ele desenvolveu uma armadura que ele consegue ser quase impenetrável totalmente, e ele vira um mercenário que ele precisa confrontar algumas pessoas para arranjar dinheiro. Nisso tudo, o Batman ainda está fazendo investigação envolvendo o Matadouro, tentando encontrar esse cara que fugiu então na primeira história. E, no final das contas, o caminho do Batman vai cruzar com o caminho do Balístico, tal qual foi com o Joey público, e eles precisam confrontar uns inimigos lá que estão atrás também do Matadouro. Inimigos esses que são uma homenagem aos 3 Patetas. É bem evidente isso, até a maneira como eles agem, se provocam, se batem, se espancam, é a mesma coisa que a gente via lá com os 3 Patetas. Você tem até uma referência no sentido do nome Pateta aparecendo no texto, né? E tanto o Balístico quanto esses 3 Patetas aí são personagens bem esquecíveis. Essas tramas aí, então, para você trazer essas figuras da saga Bloodlines são bem qualquer nota, né? Dá uma enfraquecida até no que envolve essa cruzada do Jean Paul, porque você não desenvolve o Jean Paul Valley, que é necessário para você construir muito mais o personagem e entender mais o lado dele, né? Entender entre aspas. Na verdade, você tem que dar uma pausa para focar um pouco mais, por exemplo, no Joey público, por mais que o Alan Grant não faça tanto isso. E ao mesmo tempo o Doug Monte se aprofunda um pouco mais no que envolve o Balístico, tendo passagens com ele falando sobre sua vida, falando sobre o que ele se tornou, revivendo um pouco da origem dele, que ele era um policial, que ele acabou mudando e não podia voltar para a força. Então você meio que acaba diluindo o que envolve o desenvolvimento do Jean Paul para falar de uma figura que você não vai abordar mais naquela do morcego, na cruzada do morcego. Por isso que eu acho que são 2 personagens totalmente passáveis, sem necessidade aqui de você colocar. Talvez seria aquela tentativa da DC de tentar lançar mais 2 personagens novos para se aprofundar no futuro e ganhar dinheiro com eles de alguma forma. Poderia ser, mas de qualquer maneira isso enfraquece o que envolve a cruzada do morcego, o desenvolvimento do próprio Jean Paul. Por isso eu acho bem passável essas histórias, eu não curto muito. Os únicos atrativos mesmo acabam sendo a arte, tanto do Brett Blevins na história que envolve o Joey público e ao mesmo tempo o Mike Mallin na história do Balístico. É a única atração que você vai ter ali de realmente ver o traje do Jean Paul novo surgindo, ele sendo desenvolvido nessa outra história, a maneira como a gente vê as lutas e coisas assim. Você tem até o Jim Balliet também participando da segunda trama envolvendo ali o Balístico. Mas de resto, meus amigos, é bem passável. Realmente, é por isso que você diz que essa parte da cruzada do morcego é fraca. Porque você vê algumas coisas desse tipo aparecendo. Ah, tem que trazer o personagem X daquela saga esquecida lá. Pô, sério? Bom, beleza, vamos desenvolver aqui, né? E aí fica essa coisa que não surte o efeito que seria necessário. Você não desenvolve uma coisa importante, que é você falar sobre esse novo Batman, você não desenvolve bem esses outros personagens que, né, surgiram do nada, quase surgiram do nada, então realmente fica meio estranho. Bom, aí então a gente passa para a última parte que envolve a cruzada do morcego nesse encadenado, que é a história onde o Homem-Morcego enfrenta então os Caras de Barro, continuidade daquela trama envolvendo Quadra de Lama, da primeira temporada, inclusive, da saga do Batman, que você teve a junção dos Caras de Barro, teve a participação do Basil Karlo ganhando poderes, inclusive, e a gente vai descobrir o que aconteceu, então, com esses 2 personagens, como é que eles se juntaram, coisa nesse sentido, e ao mesmo tempo que a gente vê um pouco das consequências com as pessoas que estavam, então,
dentro do ônibus escolar que foram pegos pelo Matadouro na primeira história. Eu gostei muito da abertura dessa trama toda, que a gente vê então a Leslie Tompkins sendo uma espécie de psicóloga no momento ali, né, conversando então com as crianças ou os órfãos que presenciaram a luta do Batman contra o Matadouro. Você vê até algumas indiretas, na verdade são bem diretas, onde as crianças falam sobre o momento terrorizante, como o Batman parecia um demônio, e até eles sugerem para Leslie Tompkins que talvez o Batman era a pessoa que precisaria fazer uma espécie de tratamento, uma terapia. A Leslie chega até a falar, seria muito bom se ele fizesse realmente, né? Esses pequenos desenvolvimentos do que envolve a psique do Batman através das falas que o Grant coloca, então, com o Comissário Gordon, com a Leslie Tompkins ou com as crianças, são bem feitos ali nesse começo da história. É muito importante quando você vê essa construção, até porque você fala sobre traumas ali também, né? E você está falando de um novo Batman, que é importante. Então eu gostei muito também como o Grant começa essa história, não focando necessariamente no Batman, mas falando muito sobre ele. É um ponto importante. E aí, então você vai passar um pouquinho sobre o que é então a Dama de Barro, que é a Cara de Barro 4, e ao mesmo tempo o Cara de Barro 3, o Preston Payne. É uma história que foca muito mais neles do que necessariamente no próprio Batman. Mas eu acho que aí nós temos personagens que são propícios, porque são vilões do Homem-Morcego, e ao mesmo tempo você precisa saber as consequências de histórias antigas do Batman também com esses personagens. E a trama é bem desenvolvida envolvendo esses dois vilões. Tem um detalhe que eu gosto muito envolvendo o trabalho do Brett Blevins nessa história, é que nós temos personagens monstruosos e o traço dele funciona muito bem para os Caras de Barro, mas além disso, quando a gente faz, ou melhor, quando a gente vê ali a trama abordar flashbacks, ele acaba colocando ali as sarjetas, os quadros, como se fossem páginas voltando no tempo. E aí você vê todo o quadro, né? Toda a página quando aborda o flashback, tendo esse detalhe de páginas voltando no tempo. É claro que a colorização também é importante para você mostrar o aspecto do flashback, mas eu gostei também desse detalhe envolvendo os quadros que o Brett Blevins faz. Eu gosto muito da dinâmica dele com os quadros também, né? Que não são só quadros parados, né? Aquelas grades normais. Ele faz uma coisa em diagonal, ele faz umas aspirações que traz um charme também para o contar da sua história. Eu acho muito bacana isso. Por isso que eu gosto muito desse desenhista. Ele é bem diferenciado, ele consegue fazer um trabalho muito legal nesse período da queda. Mas no fim é uma trama que tem mais algumas partes para elaborar então toda a história e ela fica por aqui, na verdade, né? A gente não termina o trabalho. Porque, inclusive, a última história desse encadenado não tem nada a ver com a queda do morcego, né? A editora Panini Comics resolveu colocar uma trama envolvendo a origem da Bárbara Gordon. Eles têm essa tendência, né, o editorial aqui da Panini, a acrescentar uma história de origem dos personagens. Inclusive, os próprios Caras de Barro, eles tiveram ali várias histórias na primeira temporada mostrando a origem de cada um deles. Você tinha esse desenvolvimento pela Panini mostrando, né, a origem de personagens do universo do morcego. Meio que a saga do Batman é usada para você falar sobre origens como um todo. Já que a primeira temporada falava sobre a origem de Robin e assim por diante, você vê eles focando muito nisso. E aqui a gente tem a origem então da Batgirl, ou como era descrito pela editora Abril no passado, a Batmoça. É uma história que eu acho que ela talvez não converse muito bem hoje em dia com o que é a Bárbara Gordon, a Batgirl, visto que aqui no pós-crise ela é abordada como a sobrinha do James Gordon. Então você vê a história falando sobre o pai e a mãe da Batgirl, da Bárbara, morrendo inclusive, tendo um pai abusivo depois ela indo namorada com o James Gordon, ela tendo todo o seu desenvolvimento como uma personagem muito mais inteligente, muito sagaz e etc. E ao mesmo tempo corroborando com aquilo que a gente já viu de origem dela, ela indo no baile de máscaras, na verdade era uma festa fantasia, como a Batman feminina, ela acaba enfrentando o Mariposa Assassina e acaba virando então a heroína que a gente conhece. É uma história básica, que acaba surtindo efeito no sentido de você conhecer como é que era o passado da personagem. Até ela se atualiza, ou melhor, ela revive contos do que é o pré-crise, se eu não estou enganado, onde a Bárbara chegou a virar política e coisa nesse sentido, que é uma coisa que hoje em dia é esquecida, né? Mas eu sinto que essa história ela funciona como uma perspectiva do passado que necessariamente ela fala sobre uma origem atual do que é a Bárbara. Hoje ela é conhecida como a filha do James Gordon mesmo, ela não é sobrinha, isso foi desfeito com o passar do tempo. Mas ainda assim eu acho que é válido você conhecer esse outro lado da personagem. E tem outro momento aqui que talvez irrite algumas pessoas, que é o fato que a gente vê a Bárbara, por exemplo, conversando com o Robin, ou pelo menos na cabeça dela, ela lembrando que ela tinha alguns rolos com o Robin de Grayson, mas que ela não conseguia se ligar tanto com o Robin, porque na cabeça dela ela só tinha o Batman, né?
dando a entender que sim, ela tinha uma atração forte pelo Homem-Morcego. Hoje em dia é considerado um tabu isso, né? O Batman e a Batgirl juntos. Então a história tende a trazer um pouco dessa tendência envolvendo o relacionamento dos dois personagens, que era uma coisa que era um pouco elaborada, talvez, no pré-crises, né? Na verdade, o Batman estava muito mais com o Batwoman na Era de Prata, por exemplo, mas ela foi uma personagem que foi limada com o passar do tempo. A Batgirl chega para ser outra personagem aí, feminina na Batfamília. Você tem um pouco dessas explorações, mas isso vai se perdendo com o passar do tempo. Então é uma história um pouco deslocada da Queda do Morcego, convenhamos, mas para quem quer conhecer o que envolve a Bárbara, ou o passado dela em outra perspectiva, fica pela curiosidade. Então, para mim, esse é um encadenado que me chama a atenção pelo desenvolvimento envolvendo o Matadouro e, ao mesmo tempo, as consequências dos crimes do Matadouro, com os caras de barro e etc. Então, é a coisa que mais acaba sendo importante nesse encadenado. O restante, joy público, balístico, etc., isso é bem passável, só funciona pela arte. Mas aí eu vou reforçar também, a arte funciona do começo ao fim no encadenado, né? Essa é uma coisa que eu não tenho como criticar aqui no que envolve a Queda do Morcego. Só tem um desenhista outro que eu não curto muito. Então, no final das contas, posso não ter gostado de algumas coisas aqui, mas ainda assim me diverti com a leitura aqui, né? Vou deixar o meu joinha aqui por essas histórias envolvendo o Matadouro e ao mesmo tempo os caras de barro. Gostei da capa também, né? Essa capa aqui do Kelly Jones é muito bonita e ao mesmo tempo me remete muito aos formatinhos da editora Abril, né? Nós temos também uma edição que trazia essa capa. Mas aí, você gostou dessa edição? Curtiu? Não curtiu? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que a gente falou da saga do Batman, dá uma olhadinha na minha playlist, onde eu estou falando exaustivamente dessa coleção desde o seu lançamento em 2000 bolinha. Faz tempo que saiu essa coleção, né? Estamos lá todo mês falando sobre a saga do Batman, dá uma olhadinha lá. E além do mais, também comentei lançamentos recentes da editora Panini Comics, coisas que apareceram no checklist de maio, lá no site. Temos Biblioteca Batman, hein? Fica a dica para você dar uma olhadinha. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Isso vai ficando por aqui.